A maioria das pessoas pensa que juros compostos é sobre dinheiro crescendo numa conta bancária. Imaginam números se multiplicando enquanto não fazem nada. Alguma força mágica que cria milionários da noite para o dia. Isso não é juros compostos. Isso é uma fantasia vendida para pessoas que não entendem matemática. Aqui vai o que juros compostos realmente é. É o acúmulo implacável de pequenas vantagens ao longo do tempo, interrompido por nada. Funciona em tudo: dinheiro, conhecimento, hábitos, erros, burrice e relacionamentos. A matemática não se importa com o que está compondo, só precisa de consistência e tempo. O problema é que pouquíssimas pessoas conseguem ficar paradas tempo suficiente para deixar funcionar. Interrompem constantemente, mudando estratégias todo ano, correndo atrás de novas oportunidades, convencidas de que a ação é igual a progresso. Aí se perguntam por que alguém fazendo menos do que elas acaba com mais. Entre numa sala cheia de gente ambiciosa e pergunte sobre juros compostos. Vão acenar com a cabeça, talvez citar aquela frase falsa do Einstein sobre ser a oitava maravilha do mundo. Depois vão violar cada princípio dos juros compostos no comportamento real delas. Porque entender um conceito intelectualmente não vale nada sem o temperamento para aplicá-lo. 20% de retorno anual soa entediante comparado com alguém se gabando de duplicar o dinheiro em 6 meses. Ninguém se empolga com 20%. Ninguém escreve artigos celebrando a pessoa que constante e silenciosamente compõe a 20% por 40 anos enquanto evita erros catastróficos. Mas aqui está a verdade desconfortável. 20% composto por 4 décadas transforma $1 em $1.500. Essa mesma pessoa correndo atrás de ganhos explosivos geralmente acaba com menos que a média do mercado porque interrompeu os juros compostos tentando ser esperta. A matemática é elementar, mas quase ninguém internaliza. Uma pequena vantagem sustentada sem interrupção por tempo suficiente produz resultados que parecem milagrosos para pessoas que não entendem funções exponenciais. Isso não é sorte, é só matemática sendo permitida de funcionar. Considere os números reais de históricos reais. $1 investido na Berkshire Hathaway em 1964 cresceu para aproximadamente $38 mil até 2022. Não através de ganhos anuais espetaculares todo ano, mas evitando erros terríveis e deixando 20% compor por quase 6 décadas. Enquanto isso, a maioria dos investidores profissionais que tentaram ser mais espertos acabaram com muito menos. A diferença entre 20% e 15% parece trivial em qualquer ano isolado. Ao longo de 40 anos, essa diferença de 5% significa acabar com $1.500 contra $267 partindo do mesmo dólar inicial. Pequenas diferenças de taxa importam, mas só se você nunca interromper o processo. A maioria das pessoas não consegue nem taxas consistentes nem tempo consistente. A primeira regra dos juros compostos é citada constantemente, mas raramente entendida. Nunca interrompa desnecessariamente. Essas 3 palavras contêm mais sabedoria do que a maioria dos livros de investimento, mas as pessoas ignoram porque o conselho parece simples demais. Como é a interrupção desnecessária? Vender um negócio maravilhoso porque subiu. Mudar de carreira porque a atual parece entediante. Abandonar um caminho de aprendizado porque o progresso parece lento. Trocar um relacionamento confiável por um novo empolgante. Cada interrupção reinicia o relógio. A Berkshire Hathaway compôs aproximadamente 20% ao ano por quase 6 décadas. Não fazendo jogadas brilhantes constantemente, mas fazendo algumas decisões boas e depois se recusando a interrompê-las. A riqueza veio de ficar parado, não de fazer trade. Aqui está o que realmente aconteceu nesse histórico. 15 decisões importaram, talvez 20.
O resto do tempo foi gasto fazendo nada, esperando, resistindo ao impulso de agir. Hiperatividade teria destruído os juros compostos, porque cada operação introduz atrito, impostos, erros e, mais importante, interrupção. A grande ironia é que fazer menos produz mais, mas a natureza humana faz a inatividade parecer irresponsável. As pessoas criam trabalho ocupado para justificar sua existência, se sentir produtivas, demonstrar atividade para outros. Trocam juros compostos pela aparência de competência, depois se perguntam por que nunca alcançam resultados extraordinários. Aqui está o que a maioria perde completamente. Juros compostos funcionam nas duas direções, e juros compostos negativos destroem riqueza mais rápido do que juros compostos positivos criam. Perde 40% num ano, ganha 50% no próximo, você ainda está no prejuízo. A matemática da perda é brutal. Maus hábitos compõem. Faz uma decisão ruim e fica mais fácil fazer a próxima. Perde um dia de aprendizado e perder 2 dias parece natural. Confiança corrói através de pequenas traições que compõem em relacionamentos destruídos. Burrice deixada sem controle multiplica. Investidores inteligentes entendem essa assimetria profundamente. Focam mais energia em evitar burrice do que buscar brilhantismo. Um erro catastrófico pode apagar décadas de juros compostos cuidadosos. Por isso, os verdadeiramente ricos são obcecados com o que não fazer. Olhe para os negócios que falharam depois de décadas de sucesso. Não colapsaram porque competidores eram brilhantes. Colapsaram porque a gestão fez algo ativamente estúpido, alavancou demais o balanço, expandiu fora de sua competência, fez uma aquisição que destruiu o valor. Uma decisão terrível interrompeu décadas de juros compostos positivos. O mesmo padrão aparece em todo lugar. Pessoas saudáveis que ignoram pequenos problemas de saúde até comporem em doença crônica. Pessoas ricas que fazem uma aposta alavancada que as deixa falidas. Carreiras de sucesso destruídas por um lapso ético que compõe em escândalo. Juros compostos negativos aceleram mais rápido que juros compostos positivos. Por isso, evitá-los importa mais do que maximizar ganhos. Por isso, grandes investidores mantêm o que chamam de evite a todo custo. Não listas do que fazer, mas listas do que nunca fazer sob nenhuma circunstância. Nenhum investimento fora do círculo de competência, nenhuma alavancagem que possa ameaçar sobrevivência, nenhuma venda em pânico durante crashes do mercado. Essas não são sugestões, são regras absolutas que protegem contra juros compostos negativos. A psicologia humana torna a paciência quase impossível. O cérebro evoluiu para ameaças imediatas e recompensas rápidas, não para esperar 40 anos para ver se uma estratégia funciona. Todo mundo quer resultados agora, validação agora, prova agora de que estão no caminho certo. Essa impaciência cria um padrão previsível. Pessoas começam algo promissor, não veem resultados dramáticos em meses ou anos. Convencem-se de que estão no caminho errado, mudam para algo novo e reiniciam o processo de juros compostos do zero. Fazem isso repetidamente por décadas. Enquanto isso, os poucos pacientes que escolheram algo razoável e ficaram com ele acabam com resultados extraordinários. Não porque eram mais inteligentes ou sortudos, mas porque nunca interromperam os juros compostos. Esse é o segredo inteiro e é agonizantemente entediante. Veja o que acontece quando mercados caem 20%. Investidores racionais de longo prazo entendem que isso é ruído temporário que não interrompe os juros compostos. Mas a maioria entra em pânico, vende no fundo, espera por clareza e perde a recuperação. Interrompem seus juros compostos precisamente quando a paciência importa mais. A mesma psicologia destrói carreiras. Alguém passa 3 anos aprendendo um campo complexo, vê colegas em campos diferentes parecendo avançar mais rápido, muda de carreira completamente e reinicia os juros compostos do zero.
10 anos depois, experimentaram 5 carreiras diferentes sem alcançar maestria em nenhuma, enquanto a pessoa paciente que ficou com uma compôs expertise em autoridade genuína. A cultura moderna luta ativamente contra a paciência. Redes sociais mostram destaques constantes da vida de outras pessoas, criando a ilusão de que todo mundo está progredindo mais rápido. Mídia financeira celebra ganhos rápidos e ignora juros compostos lentos. Gurus de autoajuda prometem transformação em 90 dias. Tudo isso ensina o exato oposto do que realmente funciona, que é escolher algo que vale a pena e se recusar a desistir por décadas. Dinheiro compõe de formas óbvias que todo mundo entende, mas conhecimento compõe de formas que criam vantagens permanentes e quase ninguém presta atenção nisso. Alguém que aprende um novo modelo mental por mês durante 30 anos tem 360 formas diferentes de pensar sobre problemas. Esse conhecimento acumulado não só soma, multiplica junto. A pessoa que entende matemática, psicologia, economia, história e biologia consegue ver padrões invisíveis para especialistas, cometem menos erros, identificam oportunidades mais cedo e compõem seu julgamento ao longo do tempo. As máquinas de aprendizado compõem sabedoria diariamente. Vão para a cama ligeiramente mais sábias do que acordaram, dia após dia, ano após ano, década após década. Eventualmente estão operando num nível que parece genialidade para outros, mas é realmente apenas aprendizado composto ao longo de tempo suficiente. Considere o que acontece com expertise real. Um médico que lê periódicos médicos por 30 anos não sabe apenas 30 anos de fatos. Cada novo pedaço de conhecimento se conecta ao conhecimento anterior, criando redes de entendimento que permitem reconhecimento de padrões impossível para iniciantes. Os juros compostos criam julgamento que não pode ser ensinado, apenas acumulado. O mesmo princípio se aplica a qualquer campo que vale conhecer. Um investidor que estuda falhas de negócios por décadas desenvolve um instinto para sinais de alerta que investidores mais novos perdem. Um escritor que lê grande literatura diariamente por anos absorve técnicas que não conseguiria articular, mas usa inconscientemente. Um artesão que pratica seu ofício por 40 anos toma decisões em segundos que novatos não conseguiriam tomar em horas. Por isso, educação nunca para pessoas de sucesso. Não estão aprendendo para acumular credenciais ou impressionar outros. Estão compondo seus modelos mentais, construindo uma rede de entendimento que melhora seu julgamento permanentemente. Cada livro, cada experiência, cada erro analisado adiciona a fundação e compõe com tudo que veio antes. Mas aqui está a pegadinha que a maioria perde. Conhecimento só compõe se for realmente integrado e usado. Ler um livro e esquecer não produz juros compostos. Assistir um seminário e não mudar nada não produz juros compostos. Acumular fatos sem conectá-los a modelos mentais não produz juros compostos. O aprendizado tem que ser ativo, conectado e aplicado para gerar retornos compostos. A cultura moderna glorifica a atividade. Pessoas confundem movimento com progresso, ocupação com produtividade, pivotagem constante com adaptabilidade. Fazem trade de ações frequentemente, mudam de emprego a cada 2 anos, se reinventam constantemente, convencidas de que ficar parado significa ficar para trás. Isso é exatamente o contrário. Os maiores retornos na vida vêm de identificar algo que vale a pena e depois não fazer quase nada, apenas deixar o tempo trabalhar. Os melhores investidores fazem um punhado de decisões por década. As pessoas mais ricas encontraram um grande negócio e seguraram pela vida. Mas ficar parado parece errado. Não gera histórias, empolgação, sensação de controle. Então, pessoas criam atividade desnecessária para acalmar sua ansiedade, interrompendo juros compostos no processo.
Confundem paciência com passividade, né? Não entendendo que espera paciente é a estratégia mais agressiva de todas. Olhe os registros de trades de investidores amadores. Atividade constante, dezenas de operações por ano, sempre convencidos de que o próximo movimento será o que gera riqueza. A realidade? Toda essa atividade produz retornos abaixo de simplesmente comprar um fundo de índice e não fazer nada. A hiperatividade não cria riqueza. Destrói juros compostos através de taxas, impostos e decisões mal cronometradas. Os investidores profissionais com melhores históricos fazem o oposto. Fazem uma ou duas decisões significativas por ano, talvez menos. Encontram negócios que entendem, verificam que o preço é razoável, compram e depois procedem a fazer essencialmente nada por anos ou décadas. A inatividade não é preguiça, é a estratégia inteira. Esse padrão se repete fora de investimentos. Os autores mais bem-sucedidos não mudam de gênero constantemente. Dominam um e compõem sua audiência ao longo de décadas. Os melhores artesãos não correm atrás de tendências, aperfeiçoam sua habilidade principal até serem insubstituíveis. Os relacionamentos mais fortes não são constantemente redefinidos. São sustentados através de comportamento entediante e consistente ao longo do tempo. A sociedade celebra pessoas que pivotam e se reinventam, tratando consistência como estagnação. Isso é ao contrário. Reinvenção constante previne juros compostos. Cada pivô reinicia o relógio. Cada reinvenção abandona vantagens acumuladas. A pessoa que fica com um caminho por 40 anos enquanto todo mundo pivota a cada 5 anos acaba num lugar que ninguém mais consegue alcançar. Competência num domínio estreito compõe diferente de conhecimento espalhado por muitos domínios. O especialista que passa 40 anos entendendo uma indústria desenvolve julgamento que não pode ser replicado por alguém experimentando superficialmente. Expertise profunda cria vantagens compostas que amplitude nunca alcança. Por isso, investidores ricos focam em áreas que entendem completamente e ignoram todo o resto. Não estão tentando saber tudo, estão tentando saber algumas coisas melhor que qualquer um. Essa competência profunda, composta ao longo de décadas, produz resultados extraordinários de oportunidades ordinárias. O amador faz 100 investimentos em 10 indústrias, não entendendo nenhuma profundamente. O profissional faz 5 investimentos numa indústria que compreende completamente. 40 anos depois, o profissional compôs julgamento, relacionamentos e retornos, enquanto o amador ainda está aprendendo o básico. Aqui está o que realmente acontece com competência profunda. No primeiro ano estudando uma indústria, tudo é confuso. No quinto ano, padrões começam a emergir. No 10º ano, julgamento melhora visivelmente. No 20º ano, intuição se desenvolve para o que funciona e o que não. No 40º ano, reconhecimento de padrões opera quase automaticamente, identificando oportunidades e riscos instantaneamente. Essa progressão é juros compostos. Cada ano constrói sobre cada ano anterior, criando uma fundação de entendimento que não pode ser apressada ou atalho. Alguém tentando espalhar atenção por 10 indústrias nunca alcança nem o nível do 10º ano em nenhuma, porque o aprendizado nunca compõe, apenas acumula superficialmente. O conceito de círculo de competência é mal compreendido pela maioria. Pensam que significa ficar na sua pista timidamente, nunca aprendendo nada novo. Isso é errado. Significa ir tão fundo em áreas escolhidas que expertise composta cria vantagens permanentes, enquanto impiedosamente evita áreas onde nenhuma vantagem existe. Warren Buffett entende seguros, bancos e negócios de consumo profundamente, porque os estudou por 70 anos. Não investe em tecnologia porque não compôs essa expertise, não está evitando por medo. Está evitando porque entende que competência compõe e não investiu as décadas necessárias para competir naquele domínio.
Esse princípio se aplica em todo lugar. Um cirurgião que realiza o mesmo procedimento milhares de vezes compõe habilidade, até ser o melhor do mundo naquele procedimento. Um advogado que se especializa numa área de direito por 40 anos compõe julgamento até conseguir ver desfechos que clientes e oponentes não conseguem. Foco permite juros compostos. Diluição previne. Todo mundo foca em taxa de retorno. Quanto você ganhou esse ano? Qual sua porcentagem anual? Consegue bater o mercado? Essas perguntas perdem a variável mais poderosa completamente, que é tempo. Tempo é o que transforma retornos adequados em fortunas e hábitos modestos em vidas transformadas. A diferença entre compor por 10 anos versus 40 anos não é aritmética, é exponencial. Alguém ganhando 15% por 40 anos acaba com 267 vezes o capital inicial. Essa mesma pessoa ganhando 25% por 10 anos tem menos de 10 vezes o capital inicial. Tempo importa mais que taxa, mas pessoas passam a vida otimizando taxa enquanto ignoram tempo. Interrompem situações promissoras para correr atrás de retornos ligeiramente maiores em outro lugar. Reiniciam o relógio dos juros compostos repetidamente mudando estratégias. Desperdiçam décadas porque nunca entenderam qual variável realmente importava. Considere a matemática mais cuidadosamente. Uma pessoa de 30 anos que investe US$ 10.000 a 15% ao ano tem 1,6 milhões aos 70. Isso é desempenho adequado, mas não espetacular, sustentado por tempo suficiente, produzindo resultados extraordinários. A pessoa que espera até os 50 para começar, mesmo ganhando 20%, acaba com apenas 383 mil. Começar mais cedo importa muito mais que ganhar retornos maiores. Por isso, investidores de sucesso focam obsessivamente em não perder dinheiro. Não é sobre maximizar ganhos, é sobre preservar capital para o tempo trabalhar. Cada perda grande reinicia o relógio dos juros compostos. Perde 50% e precisa de 100% só para empatar. Esse tempo perdido nunca volta. Por isso, evitar erros grandes importa mais que pegar cada oportunidade. O mesmo princípio explica por que famílias ricas ficam ricas através de gerações. Não são investidores brilhantes ganhando retornos espetaculares. São administradores competentes ganhando retornos adequados sem interrupção através de décadas ou séculos. O tempo faz o trabalho, mas só se não sabotarem os juros compostos através de burrice ou impaciência. Olhe o que o tempo faz com pequenas diferenças. A diferença entre 12% e 15% parece trivial. Ao longo de 40 anos, 12% transforma 10 mil em 930 mil. 15% transforma esses mesmos 10 mil em 2 milhões e 600 mil. A diferença de 3% compõe em quase 3 vezes a riqueza final, mas só porque nada interrompeu por 4 décadas. Juros compostos não se limitam a ativos financeiros. Reputação compõe. Cada promessa cumprida torna a próxima promessa mais valiosa. Relacionamentos compõem. Décadas de confiança criam laços que novos relacionamentos nunca conseguem replicar. Sabedoria compõe. Experiência acumulada ao longo do tempo cria julgamento que juventude não consegue igualar. Coisas ruins compõem também, frequentemente mais rápido. Uma mentira torna a próxima mentira mais fácil. Pular um treino torna pular o próximo treino natural. Tolerar uma pessoa tóxica convida mais pessoas tóxicas para a vida. Dívida compõe contra você com juros, tornando cada pagamento mais difícil que o último. Pessoas de sucesso entendem isso completamente. São implacáveis em proteger seus juros compostos em todas as áreas. Evitam situações que interrompem seus juros compostos positivos e imediatamente eliminam qualquer coisa que compõe negativamente. A maioria faz o oposto, protegendo o que parece urgente e negligenciando o que realmente compõe. Pense sobre reputação cuidadosamente.
Um lapso ético pode parecer insignificante, facilmente racionalizado como necessário ou inofensivo, mas compõe. O próximo compromisso ético vem mais fácil. Confiança corrói incrementalmente. Eventualmente, a reputação construída ao longo de décadas colapsa e reconstruí-la prova impossível, porque reputação compõe lentamente na direção positiva, mas colapsa instantaneamente na negativa. Saúde física compõe similarmente. Pequenas escolhas diárias sobre comida, exercício e sono parecem inconsequentes individualmente. Compostas ao longo de 40 anos, determinam se alguém entra na velhice vigoroso e independente ou quebrado e dependente. O corpo mantém a conta e a taxa de juros sobre decisões de saúde é punitivamente alta. Relacionamentos compõem através de consistência. O amigo que aparece confiavelmente por 30 anos tem laços que novos amigos nunca conseguem igualar, independente de quão empolgantes ou interessantes esses novos amigos sejam. O casamento sustentado através de fidelidade entediante ao longo de décadas cria intimidade impossível em novos relacionamentos. Tempo mais consistência compõe em algo insubstituível. Habilidades compõem através de prática. O músico que pratica diariamente por 20 anos alcança maestria que hobistas de fim de semana nunca se aproximam. O escritor que escreve todo dia por uma década desenvolve uma voz que escrita esporádica não consegue produzir. O artesão que trabalha seu ofício por 40 anos alcança intuição que atalhos não conseguem replicar. Até pequenos hábitos compõem poderosamente. Ler 30 minutos diariamente equivale aproximadamente a 200 livros por década. Isso são 2.000 livros ao longo de 50 anos de leitura. O conhecimento acumulado, perspectiva e sabedoria de 2.000 livros compõem numa estrutura mental que molda tudo de 30 minutos diários, nunca interrompidos. A maior ameaça aos juros compostos não é má sorte ou creches do mercado. É fazer algo ativamente estúpido que destrói a cadeia inteira. Uma decisão terrível, um momento de julgamento catastrófico, um erro completamente evitável e décadas de juros compostos cuidadosos evaporam. Por isso, grandes investidores focam obsessivamente em evitar burrice em vez de buscar brilhantismo. Mantêm listas de comportamentos garantidos de causar desastre e simplesmente se recusam a fazer essas coisas. Nenhuma alavancagem que possa falir. Nenhum investimento fora de sua competência. Nenhuma venda em pânico durante quedas. Inteligência é superestimada. Temperamento é tudo. A pessoa que nunca faz nada estúpido, que protege seus juros compostos de interrupção, que fica pacientemente enquanto outros entram em pânico, essa pessoa vence, não através de brilhantismo, mas através da evitação sistemática de dano auto-infligido. Olhe os grandes desastres financeiros do século passado. Long-term capital management não falhou porque mercados eram imprevisíveis. Falharam porque pessoas brilhantes usaram alavancagem que podia falir, o que é simplesmente estúpido. A crise imobiliária não aconteceu porque hipotecas pararam de funcionar. Aconteceu porque pessoas pegaram emprestado valores que não podiam pagar, o que é simplesmente estúpido. Investidores individuais cometem os mesmos erros repetidamente. Usam alavancagem, transformando perdas de 20% em prejuízos completos. Investem em negócios que não entendem, esperando que complexidade esconda oportunidade. Entram em pânico durante quedas, vendendo depois de crashes e comprando depois de altas. Nada disso requer má sorte. É tudo burrice auto-infligida. Os verdadeiramente ricos têm sistemas para prevenir decisões estúpidas. Nunca se deixam entrar em posições onde um resultado ruim os destrói. Mantêm liquidez para nunca terem que vender em tempos ruins. Investem apenas em situações que entendem completamente. Seguem checklists para evitar decisões emocionais. Tudo isso protege seus juros compostos de seus próprios piores impulsos.
Evitar burrice soa simples, mas prova agonizantemente difícil na prática. A decisão estúpida frequentemente se disfarça de oportunidade, esperteza ou ambição. Todo mundo está ganhando dinheiro com isso. Por que não eu? Consigo lidar com mais risco que pessoas médias. Dessa vez é diferente. Esses pensamentos precedem a maioria das decisões catastróficas. O antídoto é sistemático. Manter regras absolutas que não podem ser violadas, independente de quão atraente a violação pareça. Nenhuma exceção para circunstâncias especiais. Nenhuma flexibilidade para oportunidades únicas na vida. As regras existem especificamente para prevenir as decisões estúpidas que a burrice composta atrai. Quando a emoção está alta, o processo de juros compostos é desconfortável porque demanda fé em algo invisível. Resultados ficam tão atrás do esforço que a conexão parece quebrada. Alguém compõe sabedoria por 5 anos e não vê recompensa óbvia, então questiona se está funcionando. Essa dúvida cria interrupção. Pessoas abandonam caminhos promissores porque não conseguem ver progresso rápido o suficiente. Mudam estratégias repetidamente, procurando algo que providencie validação mais rápida. Cada mudança reinicia seus juros compostos, garantindo que nunca acumulam tempo suficiente para crescimento exponencial engatar. Os poucos bem-sucedidos entendem que juros compostos parecem que nada está acontecendo por anos, então, de repente, tudo acontece de uma vez. Confiam na matemática mesmo quando os resultados não são visíveis. Continuam aparecendo, fazendo pequenas melhorias e se recusando a interromper o processo, independente de quão lentamente pareça funcionar. Aqui está como a curva de juros compostos realmente parece. Anos 1 a 10 mostram progresso visível mínimo. Alguém investindo consistentemente vê sua riqueza crescer, mas ainda parece pequena, insignificante, não vale o esforço. É quando a maioria desiste, convencida de que a estratégia não está funcionando. Anos 10 a 20 mostram mais progresso, mas ainda é crescimento principalmente linear de contribuições, em vez de crescimento exponencial de juros compostos. A pessoa que ficou tem um portfólio decente agora, mas não parece milagroso. Muitas pessoas desistem aqui também, mudando para estratégias que prometem resultados mais rápidos. Anos 20 a 30 é quando os juros compostos começam a ficar óbvios. Os retornos sobre capital acumulado começam a exceder novas contribuições. O crescimento acelera visivelmente. A pessoa que chegou até aqui sem interromper finalmente vê por que paciência importa, mas a maioria nunca alcança esse ponto, porque interrompeu mais cedo. Anos 30 a 40 é quando os juros compostos produzem resultados que parecem mágicos para quem está de fora. A riqueza cresce mais rápido a cada ano do que a maioria ganha na carreira inteira. Retornos passivos excedem renda ativa. A pessoa que compôs consistentemente por 4 décadas tem riqueza que parece impossível para pessoas que continuaram reiniciando o relógio. O mesmo padrão aparece em qualquer domínio. O escritor que publica consistentemente por 20 anos parece de repente se tornar um sucesso instantâneo. O empreendedor que construiu seu negócio constantemente por 30 anos parece de repente ser descoberto. O artesão que aperfeiçoou sua habilidade por 40 anos parece de repente comandar preços premium. Nada disso é repentino, são juros compostos finalmente se tornando visíveis. A melhor forma de entender juros compostos é invertê-los. Pergunte o que compõe contra você, o que corrói seus recursos ao longo do tempo, o que multiplica suas desvantagens em vez de suas vantagens. A maioria nunca pergunta isso seriamente, então deixa forças destrutivas comporem sem perceber por décadas. Dívida de cartão de crédito compõe contra você, transformando pequenas compras em drenos permanentes. Relacionamentos ruins compõem contra você, tornando cada interação mais tóxica que a última. Ignorância compõe contra você,
conforme oportunidades de aprendizado perdidas se acumulam. Procrastinação compõe contra você conforme decisões atrasadas se tornam decisões mais difíceis. Pessoas inteligentes eliminam esses compostos negativos impiedosamente. Pagam dívida imediatamente. Saem de relacionamentos tóxicos sem hesitação. Aprendem continuamente para lutar contra a decadência intelectual. Tomam decisões prontamente para evitar a acumulação de problemas evitados. Entendem que eliminar juros compostos negativos importa, mais que adicionar juros compostos positivos. Pense sobre o que compõe negativamente em vidas típicas. Pequenas assinaturas mensais que não são examinadas compõem em milhares anualmente.